Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o professor Gabriel Vacarella. Já comece se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho também, porque tem novidade aqui, tem vídeo novo todos os dias, então ativa o sininho para que você não perca nenhuma recomendação, tá certo? Além disso, já deixe seu like, porque isso de fato dá uma força aqui pro canal, então, por favor, já deixe seu like aí, porque isso vai ajudar a gente bastante, tá certo? Agora vamos ao que interessa, né? Nota bem, quando nós falamos a respeito do tema da, como está escrito aí embaixo, né? Da confiança em Deus e como não perdê-la, vale dizer o seguinte, que, veja, por vezes, quando nós falamos a respeito da confiança em Deus, nós estamos falando de uma coisa que geralmente a culpa, né, a respeito dessa confiança, recai lá na virtude teologal da fé. Quando, na verdade, eu queria mostrar para vocês uma outra coisa, e que essa confiança em Deus que se está perdendo, tem, na verdade, uma ligação com uma outra coisa. Tudo bem? Com uma outra coisa aqui. Agora, nota bem. Quando nós falamos a respeito de confiar em Deus, né, e quando nós atribuímos essa realidade à virtude teologal da fé, eu preciso fazer uma distinção, mostrando para você o que é a virtude teologal da fé, para que aí nós entendamos, afinal de contas, o porquê que não pode ser atribuída a virtude teologal da fé. Tudo bem? Olha só. Nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, somos dotados, temos uma dimensão, né, a que nós damos o nome de espírito. Deus nos criou dotados de um espírito, e essa dimensão espiritual faz com que nós sejamos necessariamente inteligentes. O homem possui o intelecto. E o intelecto serve para quê? O intelecto no homem serve para o conhecimento da verdade. É simples assim. Existe uma diferença na qual nós não precisamos entrar entre, por exemplo, o intelecto humano, o intelecto angélico e o intelecto divino. Tá certo? Porque o intelecto é uma faculdade própria dos seres espirituais. Está em perfeição absoluta em Deus, que retém o conhecimento, possui o conhecimento de maneira absoluta e imediata, sendo ele o criador, inclusive, de todas as coisas conhecidas por ele, tá certo? Nos anjos, a posse atual de tudo aquilo, tá certo? Que ele conhece de maneira simples e absoluta, ou seja, imediatamente ele conhece algo, sem precisar de uma espécie de discurso, de um tempo, tudo bem? De percorrer de um argumento a outro para chegar a uma determinada conclusão. O que é próprio do ser humano. Nós dependemos do tempo para o conhecimento. Precisamos necessariamente passar de um conhecimento a outro, elaborando cadeias de argumentos e utilizando-nos de conceitos e assim por diante, mas de qualquer forma, nós temos um intelecto que nos possibilita o conhecimento. Em última instância, o conhecimento ele não visa as coisas em particular, do tipo conhecer uma mesa, conhecer uma pessoa, conhecer uma poltrona, conhecer um quadro, uma música, uma obra de arte, um filme, ou seja, o conhecimento ele não está única e exclusivamente para os particulares, mas o conhecimento está para a verdade, que está nos particulares, que está nas coisas que nós conhecemos. A verdade, ela por definição seria o aspecto cognoscível das coisas, né, dos entes. Então, conforme as coisas podem ser conhecidas, existem e são possíveis de serem conhecidas, o intelecto, as conhecendo, conhece imediatamente a verdade a respeito daquela coisa, porque ele afirma algo que condiz com aquilo que ela é. São Tomás de Aquino dizia, né, que a verdade está na adequação do intelecto à coisa, né? Adequatio re intellectus, a adequação do intelecto à coisa. Então, conforme o intelecto afirma que a coisa é o que ela de fato é aquilo ali, tá certo? Nós estamos falando a respeito da verdade. Aristóteles definia desse modo, né? A verdade é dizer do que é e do que não é. Entendeu? Veja, se isso é isso, é isso aí. Se aquilo ali não é uma outra coisa, não é aquela outra coisa. Ponto final. Que é, do que não é. Ok? Simples, isso é a verdade, né? Só que nota bem, nós conhecemos a verdade sobre esse aspecto um pouco tanto quanto experiencial, material, por assim dizer. Né? E que transcende a matéria, evidentemente, a partir do momento em que nós chegamos no conhecimento dos chamados universais, dos gêneros e tal. De maneira bastante simples é o seguinte: existe um homem particular e existe o gênero humano, a natureza humana, aquilo que é próprio de todos os homens de maneira geral, entende? Por isso, gênero, de maneira geral, tá certo? Que nós somos capazes de conhecer. A natureza humana contém em si um corpo, um psiquismo, né? Uma psique e um espírito. Possui faculdades, então o corpo cresce, nutre, reproduz,
A psique tem lá, né, os sentidos exteriores e interiores, o sentido comum, a cogitativa, o apetite concupiscível, o irascível, o imaginário, a memória, e o espírito tem as suas faculdades, o intelecto, a vontade e a memória intelectiva. Cada uma das dimensões do homem são passíveis de serem conhecidas, percebe? Ou seja, isso aqui é próprio de todos os seres humanos, todo ser humano tem. Isso é geral, por isso compõe o gênero humano, isso é natural ao homem, tudo bem? Então, quem conhece essa realidade, é evidente, conhece muito mais do que quem conhece só os homens de maneira particular. Por quê? Porque à medida em que nós estamos conhecendo a natureza humana, nós temos a capacidade de conhecer qualquer ser humano em particular a partir do conhecimento de sua natureza. Ou seja, conhecendo a natureza do homem, qualquer homem em particular pode ser encaixado nessa natureza e, portanto, ali, né, por assim dizer, mais perfeitamente conhecido, né? Evidente, nós, à medida que conhecemos os particulares, vamos notando neles certas acentuações de determinadas faculdades, certa diminuição na atividade de outras faculdades e assim por diante, mas de qualquer modo nós o encaixamos numa natureza. O fato é que, veja bem, conhecer os universais ainda não é alcançar os gêneros supremos, né, que são os chamados transcendentais. Conhecimento da verdade, do bem, da unidade, né, da bondade e da beleza para alguns, né, do belo para alguns. Alguns colocam o belo lá nos transcendentais, outros não. Que são os chamados gêneros universais, né, são os transcendentais, que estão presentes em todos os seres, sem exceção. Veja, o ser está em tudo que existe. Tudo que existe é. E tudo que existe possui uma unidade, portanto, uno. E tudo que existe pode ser conhecido, portanto, verdadeiro. E tudo que existe, de algum modo, sob um certo aspecto, é apetecível. Ou seja, é desejável, por isso é um bem. Tá certo? E tudo que existe, de algum modo, pode ser contemplado, por isso o belo, a beleza, né? Então, esses são os transcendentais, chamados transcendentais. Veja, isso aqui em 2 minutos nós temos aqui um curso inteiro de metafísica, né? O fato é que, veja só, o ser humano pode conhecer todas essas coisas a respeito de tudo que existe, mas, e chegar à conclusão a partir dos transcendentais, que são os gêneros supremos, que estão presentes sob um certo aspecto em todas as coisas, que quer dizer que eles são supremos, e que todas as coisas que existem são inseridas neles de algum modo, né? Possuem algum aspecto do ser, da unidade, da verdade, da bondade, da beleza. Mas em Deus, tudo isso é de maneira absoluta. Deus é uno, Deus é verdade, Deus é bondade, Deus é a beleza, ok? Os transcendentais são atribuídos a Deus de maneira absoluta, enquanto que as outras criaturas são atribuídos sob um certo aspecto, né? Muito bem. Agora nota. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. De Deus, pela razão, o que se pode conhecer é isso aí. Entende ou não? Pode-se ir além. Vai ser a providência divina, a sua indefectibilidade, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, ok? A sua infinitude, né? Eternidade e tal. Então existem certas coisas que se pode conhecer de Deus a partir da razão. Mas existe algo que não se pode conhecer dele de maneira nenhuma, a não ser que ele dê a conhecer, que é a sua pessoalidade. Entrar em relação com Deus não se pode fazer a partir do intelecto, a não ser que Deus queira. E pasmem, ele quis, ok? Ele veio até nós e ele se deu a conhecer. Isso se chama revelação. Sagrada Escritura, tradição estão aí para isso. Entendeu ou não? E Deus, sabendo que o intelecto humano possui um defeito, uma fragilidade, e não pode por si só conhecer as verdades eternas, ele as dá a conhecer vindo até nós se revelando, mas ele vai além. Além de dar a conhecer essas verdades eternas se revelando a nós, Deus ainda nos concede um dom, uma virtude infusa, que ele insere aqui nas nossas almas, né, no nosso coração, para que nós tenhamos a capacidade de conhecer mais perfeitamente essas verdades eternas. Isso é fé. A fé é a virtude teologal pela qual nós conhecemos as verdades eternas reveladas por Deus. É isso. Ok? Então veja, perder a fé nesse sentido seria perder o quê? O conhecimento das verdades eternas reveladas por Deus. Entendeu ou não? Quando nós falamos de confiança, portanto, nós estamos falando de uma outra coisa.
e que geralmente está relacionada com a experiência humana, com algo assim profundamente existencial, que é, veja só, hein? Que é, veja, uma espécie de pessimismo em relação à vida, que é uma dificuldade em reconhecer que Deus está atendendo as minhas orações, que é uma dificuldade em enxergar uma melhora, que é uma dificuldade em enxergar algo para o futuro, que é uma dificuldade em enxergar à frente, um passo a ser dado, uma dificuldade em enxergar o chão que Deus haveria de dar para nós pisarmos. E tudo isso não está relacionado com a fé de maneira pura, mas com a segunda das virtudes teologais, que é a esperança. A virtude teologal da esperança sim tem relação com esse aspecto da confiança em Deus. Por quê? Porque a virtude teologal da esperança aperfeiçoa não o intelecto, também não a vontade é aperfeiçoada pela caridade, né? Nós podemos falar disso em algum momento por aqui. Comenta aqui, né? Bota aqui nos comentários se você gostaria que eu falasse mais a respeito das virtudes teologais por aqui, tá bem? Comenta aí, porque vai me ajudar bastante, né? A saber se de fato esse conteúdo agrada a vocês ou não. Agora veja, voltando aqui, né? A virtude da esperança aperfeiçoa, na verdade, a memória. A definição da esperança é: sabendo tudo aquilo que Deus fez, espera-se por aquilo que Deus fará e nos entregará, inclusive no último momento, a saber, a eternidade, o céu, o paraíso, que Deus nos haverá de dar no final de tudo. Entende ou não? A virtude teologal da esperança é, portanto, veja bem, saber aquilo que Deus fez, confiar que Ele fará, que Ele dará, que Ele proverá, que Ele auxiliará. Entendeu ou não? Que Ele estará com você. O perder a confiança em Deus não exige que você alimente a fé, exige que você alimente a esperança. E essa é uma virtude que é profundamente esquecida atualmente. E essa é a razão pela qual as pessoas se veem perdendo a confiança em Deus. Porque a esperança não é alimentada. E como se alimenta a esperança? Pedindo, ora. Pedindo. Quando você fizer a tua oração, a tua meditação, você vai pedir a Deus que alimente a tua esperança. Pegue um texto como o Êxodo. Pegue um texto como o texto da paixão. Pegue um texto como o texto das promessas ali, né, do Apocalipse, tá certo? Do julgamento, né? Do cordeiro sentado, abrindo o livro, julgando, colocando aqueles de veste branca de um lado, e etc e tal. Alimentando a esperança na salvação e na eternidade. Apocalipse 22, né? O Espírito e a esposa dizem, vem Senhor Jesus. Trechos como Mateus 24, em que ele fala sobre, né, que o Filho do Homem virá como um ladrão, não cabe ninguém saber a hora e o momento. Meu Deus, me ajuda a viver em conformidade com a fé para que, né, eu espere. Alimenta em mim a fé para que eu não perca a confiança, para que eu não me esqueça do destino. A esperança é o alimento que nos impede de esquecer para onde nós estamos caminhando. Percebe ou não? Alimentar a esperança, no fundo, é alimentar aquilo que faz com que nós de maneira nenhuma percamos a confiança em Deus. As coisas materiais podem de algum modo fazer com que nós nos voltemos a um desespero, percebe ou não? A ausência, a falta gera em nós uma preocupação, evidentemente. Mas o que faz com que nós saibamos passar por estas coisas de maneira mais fiel, firme, sem se esquecer daquilo que Deus é, de quem Deus é e do que Ele te dá, isso é próprio da esperança. Tá legal? Muito bem, então me diga aqui nos comentários se você gostou do vídeo de hoje, se ele te ajudou em alguma coisa. Deixe seu like, tá certo? Compartilhe com os teus contatos e não deixe de se inscrever no canal. Se você está aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bem? Muito obrigado pela atenção até aqui, um forte abraço, fique com Deus, nós nos vemos na próxima. Até lá!